aos Efésios, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do capítulo 5, do verso 3 ao verso 21. Então, vamos pegar do verso 1 ao 21. Efésios capítulo 5, leio assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, nem com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus santo, santo, santo é o teu nome. Deus todo-poderoso, Deus Shaddai, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo que nele há e Senhor de tudo. É a Ti que adoramos, é a Ti que nos prostramos neste momento, nos rendemos neste momento à submissão da Tua palavra, à autoridade da mesma, para que a mesma fale às nossas vidas. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus em que nós habita, nos dê discernimento, abra as nossas mentes. Necessitamos mentes de Cristo iluminadas para a compreensão da Tua palavra. Coloca cada um aqui em Tuas mãos. Obrigado pela presença de cada um. Que a graça do Senhor seja ricamente abundante em suas vidas. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar.
fiquei tanto tempo de falar, eu estava muito agoniado para falar com a igreja. Agoniado onde estou, porque eu tenho algumas coisas para falar, e essas coisas que eu tenho para falar para os irmãos, até domingo à noite, vai estar tudo dentro de uma linha do que eu vou estar falando. O de hoje eu vou estar dividindo em duas partes, nós vamos entender hoje, domingo, um pouco sobre o que é encher-se do Espírito Santo. Então, todos os textos que eu li aqui vão ficar nesse entendimento aí, o que é encher-se do Espírito Santo. Aí a razão que hoje eu vou discorrer com os amados, a diferença de dons e de espiritualidade, dons e fruto do Espírito Santo, coisa que é comum a gente fazer alguma confusão. Ele pretendia falar tudo hoje, porque o resultado disso aqui que é excepcional. Aí eu vou deixar para domingo pela manhã o resultado, que nós vamos ter ceia, e aí vai culminar direitinho. Então você que hoje se estiver aqui domingo pela manhã, vocês vão perceber, né, a grandeza da palavra de Deus. Se trata de um texto muito conhecido, né? Aí é onde está a riqueza da palavra de Deus. Eu tenho observado alguns rabinos que ao longo desses 2000 anos ou mais, antes na verdade, eles já vinham estudando, né, a Torá, que é o Antigo Testamento. Então, e hoje eles não param de estudar, é um estudando perto do outro. Aí é onde descobrem a riqueza da palavra de Deus, que ela não é simplesmente um conto, uma história, né? É uma passagem que você leu e ali pronto, passou uma mensagem, tchau. E aí eu ouvi uma experiência de um certo pastor, em que ele conheceu um rabino cristão, um judeu, já rabino cristão, e aí ele falou uma coisa para esse pastor, e aí eu peguei para mim também. E é muito interessante a forma como ele se expôs para esse pastor, que ele querendo entender melhor as escrituras. Aí o rabino chegou para ele e disse: vocês, para melhor entender a palavra de Deus, as escrituras, vocês precisam estudar as escrituras dentro da mentalidade oriental. Da forma como vocês estudam as escrituras, na mentalidade ocidental, vocês vão deixar de descobrir muitas riquezas que contém na palavra de Deus. E é fato. Com isso, aí a gente vai lá para Pedro, né? Pedro fala que nenhuma profecia é de particular elucidação, ou seja, isso nos dá uma margem de que há coesão sim dentro do contexto, dentro do propósito da palavra de Deus, mas dentro das múltiplas camadas que a Bíblia tem, e muitas delas a gente deixa, né, que não é o caso de agora à noite, a gente deixa um pouco de lado, que é o que eu vou estar focando um pouco mais de domingo à noite, talvez em diante, a camada escatológica. Isso a gente deixa, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque esse assunto já traz muita coisa, mas essa camada a gente deixa um pouco para trás, para fora, de lado. E aí a gente se apega muito às outras camadas. A gente deixa a camada profética, né, de lado. E eu vou estar domingo pela manhã falando um pouco mais sobre isso, quando vou trazer para vocês os resultados. Hoje nós vamos ficar dentro desse campo aqui. O que é encher-se do Espírito Santo? Né? E uma vez dirimida esse assunto, qual é a diferença de dons e fruto do Espírito Santo? Ou a gente poderia colocar dons versus espiritualidade. Qual a diferença? Vamos no primeiro lugar. O que é encher do Espírito Santo? Eu quero ilustrar aqui para os amados da seguinte forma. Uma ilustração bastante, vamos considerar uma ilustração tosca. Mas a nossa caminhada ela é linear, né? E vamos ilustrar aqui que a nossa caminhada é de 2.000 quilômetros. Tá? E aí eu tenho um carro, eu tenho um Fusca e tenho uma Ferrari.
o Fusca Ferrari. Aparentemente, para fazer esse trajeto de 2.000 quilômetros, né, não vou colocar nem Ferrari, vou colocar um Corolla. Ferrari está muito distante da nossa realidade, né? Vou colocar um Corolla, está mais próximo a nós, né? Então tem aqui um Fusca e um Corolla. E uma jornada de 2.000 quilômetros. Qual é o carro que você vai escolher para fazer essa jornada? Corolla. Não vem ninguém dizer para cá que vai de Fusca, porque ninguém vai de Fusca, vai de Corolla, né? O que acontece? Só que o Corolla, ele está abastecido para rodar 1.000 quilômetros. O Fusca, ele está abastecido para rodar os 2.000 quilômetros. Então a pergunta é fácil. Qual agora você vai? Com o Corolla ou com o Fusca? Eu já ia com o Fusca desde o início. Já ia com o Fusca desde o início? Ok. Beleza, eu não, eu ia de Corolla. Né? Mas nessa circunstância eu ia de Fusca. Né? Já que ele está abastecido e não tem direito de parar, como comumente a gente faz isso, né? Para abastecer, então eu ia de Fusca. Acontece que, qual é a diferença aí e aonde eu quero chegar dentro do assunto? O Corolla, eles têm, ainda que tem toda a aparência de um carro robusto, de um carro desejável por todos, né? Mas o tanque dele está pela metade, né? Está pela metade. O Fusca, apesar de não dar tanta importância, não sei se muitos aqui, mas as quase todos aqui lembram de Brasília, né? Vamos colocar a Brasília, para viajar a Brasília é até melhor do que o Fusca, né? É mais confortável, né? A Brasília, ainda que não dá muita importância, mas a Brasília, ela está abastecida de modo que ela faça os 2.000 quilômetros, né? Isso é a diferença de um tanque cheio e um tanque pela metade. O tanque cheio chega ao destino. O tanque pela metade só vai à metade. Entende? Então, não adianta eu ter aqui uma Brasília e um Corolla. E aí eu entrar no Corolla, não sairia do lugar com o tanque vazio. E aí eu entro na Brasília com o tanque cheio, e aí eu ligo ela assim tranquilamente. Então, toda a diferença em um veículo está no combustível, no que ela está sendo abastecida. Está cheio, está com propriedade para poder rodar os 2.000 quilômetros. Se está pela metade, vai rodar só 1.000, né? Se não tiver combustível nenhum, não vai sair nada. Essa é a razão que Paulo chega aqui, nesse contexto, nesse texto de carta aos Efésios, e no verso 18, ele fala, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pergunta é, por que Paulo está falando isso aqui para a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, além de enfrentar algumas questões de cunho teológico, né, e refutativo, em que tanto Paulo quanto João escreveu a respeito disso, e Paulo escreveu a Timóteo também, refutando, né, algumas questões de natureza teológica, mas aqui ele mostra claramente que muitos irmãos estavam se enchendo. E o contexto aqui mostra, né, de que eles estavam se enchendo. Imputicícia, impureza, cobiça, conversas torpes, chocarrices, coisas inconvenientes, e ainda fala contrário às ações da graça. Então, olha só o que eles estavam se enchendo dessas coisas. E aí Paulo chega, a partir do verso 15, e fala, portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Se eu devo, à luz do que a palavra está me falando aqui, rever os meus conceitos, olhar no espelho das Escrituras, evidentemente, é justamente policiar o meu falar, o meu andar, o meu linguagem, o meu pensar e tudo mais. É rever os meus conceitos.
E de que modo eu posso e eu devo fazer assim? Ele fala assim: aproveite o tempo, porque os dias são maus. Eu devo aproveitar o tempo que se chama hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de me olhar para o espelho, para o meu espelho espiritual, para me enxergar e ver como eu estou. Então eu devo fazer isso. Então quero lhes convidar neste momento a olharmos para o espelho da palavra de Deus. Não fique apenas e não somente preso no que eu falo, porque o que vocês ouvem já é comprovado estatisticamente que se ficar muito 5%, 10% já é uma pessoa bem diferenciada, né? Já tem um QI diferenciado para ficar 10%, 12% do que se ouve. Então, por isso que eu preciso que vocês olhem à luz das Escrituras, porque à luz das Escrituras você vai ter aqui esse espelho na sua casa para você fazer esta reflexão, tá bom? Então, eu preciso aproveitar esse tempo, preciso remir o tempo, preciso ter sabedoria para saber o tempo que eu estou e o tempo que me espera. O tempo que eu estou é mau, mas a oportunidade que eu estou tendo é benéfica, porque eu estou estudando a palavra de Deus. E eu devo estudar a palavra de Deus nesse sentido de me preparar para o mal que está vindo. Porque nesse mundo, como a Bíblia mesmo diz, jaz no maligno. E se a Bíblia me diz que o mundo jaz no maligno, eu não posso esperar nada de bom desse mundo. Ao contrário, só coisas ruins, principalmente agredindo a minha confissão de fé, agredindo a minha integridade da imagem que o Senhor Jesus Cristo criou em mim. Então o mundo vai procurar sempre fazer isso na sua vida. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Muito bem. Agora vamos procurar saber aqui qual a vontade do Senhor, né? Você lembra logo lá de Romanos 12:2, né? A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Ok, é lá. Mas aqui é além desse texto aqui. Qual é a vontade do Senhor? Primeiro, não se embriagar com essas coisas que eu falei aqui agora, né? Que não faz parte da vida do crente, como o verso 3 fala. Nem sequer se nomeie, nem entre vós, como convém a santos. Viver na graça e viver dentro desse propósito de Cristo, a gente saber o que convém a santos. Por isso que ele fala, mas enchei-vos do Espírito. Como é que nós vamos nos encher do Espírito? Quem é que se enche do Espírito? Isso aqui traz a ideia de que de um campo vazio e que deve ser preenchido. Portanto, é aquela máxima da filosofia que a ciência fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ainda que a gente vê o espaço vazio, mas está sendo ocupado de ar. Ocupado de vento, né? E nós somos nova criatura. Preste atenção nisso aqui que eu estou lhes falando. Nós somos nova criatura. Em outras palavras, nós somos nova criação, que é o que Paulo fala na 2 Coríntios 5,17. Assim, pois, quem está em Cristo, nova criação é. Nova criação de Deus é. As coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo. Então, nessa nova criação de Deus em Cristo, o que deve ocupar nessa nova criação de Deus em Cristo? Para ilustrar, depois vocês leem, faça um paralelo. Eu ouvi isso, achei muito interessante e quero trazer para vocês. Faça um paralelo das duas pescas, a pesca de Lucas 5 e a pesca de João 21. A pesca de Lucas 5, o Senhor Jesus Cristo, quando entra no barco e faz o discurso, depois que ele faz o discurso, aí ele chega para Pedro e os demais e vê que eles não pescaram nada, lá em Lucas 5.
e mandou que eles fossem em águas profundas, afastassem e lançassem a rede para pescar. E a Bíblia fala que assim eles fizeram. Pedro já desacreditado, mas ele falou: Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer isso. E Pedro fez. Pedro foi, lançou, e a Bíblia fala que a rede encheu tanto, né? Eles pegaram muitos peixes e a rede chegou a romper-se. A rede se rompeu de tão quantidade de peixe que eles acharam, encontraram, pescaram ali. A gente vai lá para João 21. No capítulo 21, mostra os discípulos começando, lá desanimados, apáticos, aquela manhã cinzenta, desesperançosos. E o que um desesperançoso faz? É voltar às velhas práticas. Foi o que eles fizeram. Aí eles foram pescar. A Bíblia fala que passaram a noite toda e não pescaram nada. Quando é de manhã, Jesus Cristo aparece na areia, vendo lá ele e fala assim: olha, lançai a rede à direita de vocês. Mas passaram a noite toda e eles nem tinham conhecido Jesus Cristo ainda, o dia estava clareando. Mas assim eles fizeram, lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, aí eles viram que a rede estava cheia de grandes peixes. E Pedro, naquele momento, reconheceu o Senhor Jesus Cristo, até que se jogou no mar, porque ele estava despido, ele estava sem a roupa de cima, só estava com, vamos colocar hoje, só de short, ou só de sunga, e aí lançou-se ao mar. Mas quero chamar a atenção que ali, ao puxar a rede, eles contaram quantos peixes tinha e deram qualidade aos peixes. Eram 153 grandes peixes. E a Bíblia fala: e a rede não se rompeu. Na primeira pesca não tem a qualificação, não dá a qualificação aos peixes. Simplesmente foram muitos peixes. E evidentemente que naqueles muitos peixes ali, tinha peixes grandes e peixes pequenos. E a rede se rompeu. Na segunda pesca, a Bíblia fala que a rede também encheu de grandes peixes. Não tinha um grande na primeira, mas a rede também, o que tinha de semilar era, encheu-se, mas de grandes peixes. E eles contaram 153 grandes peixes. Aqui é onde está o segredo da palavra de Deus. O que faz a diferença em você cavar, em você ser um arqueólogo das Escrituras, que é isso que a Bíblia nos ensina. É cada um ser um arqueólogo nas Escrituras. Cavar, se aprofundar para procurar entender um pouco mais as Escrituras. Qual a lição que nós tiramos aí? 153 grandes peixes, grande qualidade, e a rede não se rompeu. Analisando, primeira pesca, Jesus Cristo estava se apresentando. Segunda pesca, Jesus Cristo já estava se apresentando como ressurreto. O que significa nessas duas pescas? Antigo Testamento, Lucas 5. Novo Testamento, graça, o de João 21. Por que isto? Porque ouvindo um certo estudioso da Torá e que entende de numerologia, algo me chamou a atenção nos números. Por isso que nenhum número é por acaso, como o que eu citei aqui para vocês, o percurso de 2.000 quilômetros. Não citei esse aqui por acaso. Eu citei o percurso de 2.000 quilômetros, pensando nos 2.000 anos que já passamos. Entende? Então, na Bíblia, nada é por acaso. Nada. Sabe o que é nada? E Adalto Lourenço, quando ele faz a sua explicação de Gênesis 1 e 2, é fantástico a forma como Adalto Lourenço, que é um cientista, trabalhou na NASA,
o olhar que ele tem das Escrituras e mostrando a fidedignidade da palavra de Deus em tudo, em tudo. Por mais que a ciência tenta descredibilizar a palavra de Deus, ele mostra ao contrário. A palavra de Deus, ela acaba confirmando a ciência, não a ciência confirmando a palavra. Entende? É ao contrário. Tentam confirmar a palavra de Deus pela ciência. Não, é a palavra de Deus que confirma a ciência. É a palavra de Deus. Isso, agora por isso, ele fala com muita propriedade acerca disso. E nesses 153 grandes peixes, o que isso significa? Ele fala que o significado de 153, na numerologia hebraica, tem um significado de filhos de Deus. Filhos de Deus. Ou seja, o que isso significa? A nova criatura são filhos de Deus de qualidade, grandes peixes de qualidade, e a rede não se rompe. Por quê? A rede aqui é Jesus Cristo. É a graça de Cristo. Viu a diferença o que é ser uma nova criatura? Você é um grande peixe na rede de Jesus Cristo. Entende? E ele está dizendo que a rede não se rompe. De quem você tem que encher então? Aí nós vamos agora entender a diferença de dons e a diferença do fruto. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, deixa eu ver se é 5. Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que diz. Gálatas 5, 22 e 23 fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual a diferença de dom e de fruto do Espírito? Dons, e aí é onde a gente entra dentro da dom versus espiritualidade. Dons, você pode ter, qualquer crente pode ter, até o não crente tem, que é o chamado dons naturais. E dons, ele é dado pelo Espírito, e você não escolhe dom. Em Coríntios 12, verso 11 fala: mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente, que é a questão dos dons. O mesmo Espírito, ele distribui e dá dons a cada um segundo a sua vontade. Portanto, dom você não escolhe, mas é o Espírito Santo que dá. Cabe a você simplesmente orar para que o Espírito Santo lhe dê o dom do serviço. O dom da salvação já temos, mas o dom de serviço é o Espírito Santo que escolhe. Então, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua busca, ele pode dispensar sobre você dons espirituais. E quanto ao fruto do Espírito, observe que fala em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito começa falando o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantos frutos, ou melhor, quantas virtudes no fruto do Espírito Santo? Vamos repetir para a gente contar, porque isso aqui eu vou discorrer no domingo.
amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão. Falta um, porque eu estou no 7 ainda. É? Não, fé não. Domínio próprio é o último. Domínio próprio é o último. É a fidelidade, né? Fidelidade e domínio próprio. São 9 virtudes do Espírito Santo. Isso aqui vocês guardem esse número, que domingo pela manhã eu vou estar falando um pouco mais nisso aí, tá? Vamos ficar aqui dentro desse outro campo. Dons pode ser no plural. Fruto do Espírito é singular. Por que fruto do Espírito traz esses 9 virtudes? É que o encher do Espírito Santo é você exercer o fruto do Espírito Santo. E exercer o fruto do Espírito Santo significa que você tem que ter amor, você tem que ter alegria, você tem que ter paz, você tem que ter longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você não pode escolher dom, você pode até pedir ao Senhor. Eu quero o dom de profetizar, de pregar. Eu quero o dom de evangelizar. Você pode até pedir. Mas o fruto do Espírito Santo é inerente a todo crente, toda nova criação de Deus. Entende por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o selo em nossa vida. O que o Senhor fala aqui em Ezequiel, capítulo 36? Olha só, ele falando isso aqui para os judeus e que primeiro os gentios foram contemplados. Ezequiel 36, 26 e 27 fala, ó, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós é espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Percebeu aqui a nova criatura? A nova criatura de Deus tem um novo coração, um novo espírito, entendeu? Porém, dentro de vós, aí ele fala, a questão do Espírito Santo, verso 27, porém, dentro de vós, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Olha só. E aí a gente vai lá para Romanos, a gente vê Paulo falando do Espírito, né, que habita em nós, e aqui na própria carta de Efésios, capítulo 1, 12 e 14, ele fala que aquele que ouviu a palavra do Evangelho, né, ele foi selado pelo Espírito Santo de Deus, e o selo do Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa segurança, da redenção, naquele dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Então, a nova criação de Deus, então você como nova criação de Deus, uma nova criatura que foi lavada, que foi redimida, seus pecados foram perdoados, você recebeu uma nova identidade, uma nova cidadania, agora celestial, uma nova identidade, cidadania celestial, vai dizer, ou seja, você, crente em Cristo Jesus, tem o fruto do Espírito Santo. Você não pode agora chegar e falar assim, olha, eu tenho amor, mas eu não sei o que é ser longânimo. Eu sou manso, mas eu não sei o que é ser fiel. Eu tenho paz, mas não sei o que é ser alegria. Não, o fruto do Espírito, por isso que é no singular. Às vezes a gente escuta, mas os frutos do Espírito são, não. O fruto do Espírito são amor. Aqui a gente já pode discorrer para falar um pouco sobre esse amor e gastar muito tempo. Por que ele fala primeiramente amor? O amor
é a base de tudo. Uma vez, um amor sendo exercido em nossa vida, ele vai nos dar fundamento para exercer alegria, para exercer a paz, para exercer a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Por que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele fala que ainda que falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, não discerniria. E ele fala, no finalzinho do capítulo 13, né, que há 3 coisas, mas ele fala qual é o mais importante. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Qual é o mais importante? O amor. Então, não é por acaso que a palavra de Deus, e nada é escrito por acaso. Por isso que eu tenho medo dessas novas versões, principalmente da linguagem de hoje. Às vezes tira algum sentido, entendeu? Tira algum sentido. Mas nada é escrito por acaso. Vocês vão ver no domingo pela manhã por que eu numerei 9. Porque também não é por acaso, nós vamos ver. Então, o amor, vindo em primeiro lugar, ele é a base, assim como era a base da antiga lei. Só que a antiga lei era para aperfeiçoar o homem, dependia do homem. Na nova aliança, a nova lei, que também a base é o amor, que cumpriu a antiga aliança, Cristo cumprindo, na verdade, né? Essa nova lei agora está em nossos corações, que é a lei do amor, que é o fruto do Espírito. Então você tem o Espírito Santo? Tem? Amém? Você tem ou não tem? Tem certeza ou não tem certeza que tem o Espírito Santo? Se não tiver certeza, eu recomendo que agora reconheça os pecados, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Mas se você já fez isso, já confessou, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tenha isso em mente. O Espírito Santo selou a sua vida. Se o Espírito Santo selou a sua vida, você agora precisa olhar para as Escrituras a respeito das virtudes do Espírito Santo. Amor. E na própria carta aqui ele fala das dimensões do amor. Quantas dimensões do amor são? Quantas dimensões do amor são? Quantas dimensões do amor são? Estou dando a cola aqui. Quantas dimensões? 4 dimensões. Olha o que fala aqui no verso 3. Ó. Assim habite em Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arrigados e alicerçados em amor. Verso 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. A fim de poderes compreender, primeira dimensão, com todos os santos, qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e qual a profundidade. 4 dimensões do amor. Entendeu? Qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e qual a profundidade. Lembre-se, isso aqui está alicerçado em Cristo. A largura, Cristo abrindo seus braços, demonstrando amor por todos nós. O cumprimento é o caminho de amor que Ele abriu para todos nós para percorrermos até o dia da nossa redenção. A profundidade, quanto mais cavamos, mais nós somos surpreendidos por esse amor ágape, que é o amor de Cristo. A altura é de lá que veio, é de lá que nos ensina, porque é Deus Todo-Poderoso, porque Ele é amor. Entende? O amor é essencial. Quem exerce o amor, que é outra coisa que eu poderia aqui falar e a gente gastar tempo antes aqui. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E a falta de perdão tem deixado muita gente em más missões. O que é perdão? Se não reconhecer que você errou.
Porque você vai pedir perdão é uma coisa que você fez de errado, né? Ou pelo menos deixou de fazer. Foi omício. E eu faço isso comumente, como fiz essa semana numa das visitas. Falei assim, olha, eu vim primeiramente, depois de uma conversa, assim, agora primeiramente eu quero pedir o meu perdão pelas minhas falhas. É você reconhecer. E a falta disso, tanto de pedir perdão como de perdoar, tem travado vidas, tem deixado muitas vidas medíocres, tem deixado muitas vidas sem o benefício da bênção da prosperidade. E aqui a prosperidade que estou falando não é ser enriquecido de bens materiais, não. Para que a riqueza é melhor do que você viver dessa paz de consciência, desta alegria em que o mundo, por mais que esteja em guerra, não vem tirar de você? Para que é melhor do que isto? Mas às vezes a falta de perdão, sim, nós somos privados até pelo pão. Entende? A falta de perdão, nós somos privados da bênção que o Senhor tem para nós. Somos privados de até um simples momento de confraternização. Porque o perdão, a falta dele, não permite que no momento de confraternização você é abençoado por um abraço, você é abençoado por um sorriso, você é abençoado por um calor afetivo. Não. A falta de perdão leva as pessoas a ficarem rancorosas, leva as pessoas a ficarem murmurentas. Então, o amor nos ensina isso. Perdoai-nos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Qual é o padrão do perdão aí? Assim como eu vos perdoei. Quem é que está falando isso? Jesus Cristo. Assim como o Senhor perdoou. Ele foi traído. Um beijo no rosto. Né? Ele foi chicoteado. Ele foi zombado. Deram água quando ele... Deram vinagre quando ele pediu água e tudo. Mas na sua oração falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então, nessa primeira virtude, que é o amor, se nós adentrarmos aqui e formos cavar, tem muita coisa. Muita coisa. E aí, exercendo bem essa primeira aqui, que é o amor, que é o fundamento para os outros. Então, você fundamentando no amor, você vai exercer a alegria. Alegria não significa que você, todos os dias, você vai estar sorrindo na parede. Não. Eu tive 2 notícias essa semana que eu tive com pessoas enlutadas. Pessoas enlutadas não estão rindo na parede. Um vizinho e um pai do meu parente, por consideração, que nem pude visitar, nem pude ir para o velório, por conta dessa pandemia que estamos. Então, eu ouvi choro, mas eu sei que são servos. Aquela tristeza ali, ela é uma tristeza momentânea, mas que o que está provocando não tira a alegria, que é a alegria principal, que é a alegria do Senhor. É a nossa força. Entendeu? A alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria do Espírito Santo em nós é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Paz. Para que é melhor do que você desfrutar de uma paz? O mundo está aí. Se você fosse chamado hoje por um juiz qualquer, eu falo não só, eu falo você, Globo, eu também, todos nós, qualquer um de nós aqui, fôssemos chamados para comparecer perante qualquer um juiz que chamar aqui, por uma coisa que você nem tinha conhecimento, mas você já nem dormiria, porque você, por mais que você saiba que você não deve, mas aquilo ali está lhe pegando, tirou a paz. Não sei como é que eu... E agora? E se o juiz me condenar, isso aqui tudo, eu vou. E se o juiz me cobrar, se o juiz me pedir uma pensão dele? Por quê?
dentro de um contexto que a gente está, isso a gente pode classificar por uma calúnia, por um juiz iníquo que está nos julgando. Mas o grande tribunal está vindo aí. Será que temos essa mesma preocupação de nos policiar, rever como nós estamos para comparecermos perante o tribunal de Cristo? É essa paz que deve estar permeando em sua mente e coração, porque eu vou comparecer no tribunal de Cristo. E como é que está a sua mente? Está tendo a mesma preocupação? Se qualquer outro juiz aqui lhe chamasse para comparecer perante ele? Cristo está vindo. E o tribunal dele também junto. Porque ele vai nos levar para o tribunal. O tribunal de Cristo não é para escolher quem é salvo e quem não é salvo. Mas é para mostrar o que nós fizemos. Entende? E aí? Longanimidade. Nós estamos dentro do contexto hoje, como eu estava falando outro dia aí, a falta de paciência. Né? Nós estamos dentro de uma atmosfera em que parece que cada um quer pegar, moer um no outro. Eu escuto muito estudos e palestras no YouTube. E aí eu vejo alguns falando, né, um criticando o outro. É igual essa briga, que eu detesto isso. Você sabe que eu não sou de ficar citando aqui autores, a não ser os autores bíblicos. Raramente eu cito os autores. Não estou desfazendo, ao contrário, eles contribuem muito para os meus estudos, mas eles não são, vamos dizer assim, exemplo para que eu possa estar aqui colocando eles à frente da Bíblia. Como Agostinho, como Wesley, como Armínio, como Calvino. Não. Mas há uma briga aí, vocês não têm ideia, o que levanta a bandeira de Armínio, o que levanta a bandeira de... Eu não sou disto. Quem foi Armínio? Um simples mortal como eu. Quem foi Calvino? Um simples mortal como eu. Agora eu vou levantar a bandeira deles? Não, a bandeira que eu levanto isso aqui. A palavra de Deus. É essa bandeira que eu quero que vocês levantem. É essa bandeira que eu quero que vocês, quando estiverem falando, discutindo com alguém, use a Bíblia. Use a palavra. E isso aqui vai te ensinar você a ser longânimo. Vai te ensinar você a ser benigno. Vai te ensinar você a ser bondoso. Vai te ensinar você a ser fiel. Se eu for me prender a Armínio, eu vou ver que ele tem falha. Se eu for me prender a Agostinho, eu vou ver que ele tem falha. Por exemplo, Agostinho, que é um dos pilares dos presbiterianos, né? Da fé dos presbiterianos, esse Agostinho foi um tremendo hipócrita. Ele falava uma coisa e via outra. Isso não entra em mim. É como se eu estivesse falando uma coisa aqui que eu não estou vivendo. É como se eu comparecesse lá de vez em quando na igreja e que ele quisesse trazer uma lição de moral para os irmãos. Não entra. Não entra. Teoria não pode fugir da prática, que é um dos assuntos que eu vou estar trazendo posteriormente. Entende? Então eu vou ser fiel, porque para eu ser fiel, eu tenho que estar embasado na palavra de Deus. Manso e domínio próprio. Olha só, o último é qual? Domínio próprio. Isso aqui é um pouco difícil, hein? Mas isso aqui é bíblico. Se teu irmão chamou para lá 2 km, vai com ele 4. Né? Eu não vou nada mais com fulano que não suporta tudo. Fala de 4. Bateu uma face, dá outra. Isso é literal? Lógico que não é questão literal. Mas Paulo fala aos romanos, pagar o mal com o bem. E pagando o mal com o bem, você vai estar colocando brasas na mente da pessoa que ela vai levar a refletir. Domínio próprio, o que é domínio próprio? Se eu chego, estou num trânsito, né? Qual é? Ou seja, contrariar, exercer o domínio próprio e contrariar o órgão. Qual é o comum no trânsito? Se tiver uma fechada, bate boca. Se a pessoa vem bate boca, eu falo assim, eu já desenvolvi isso aqui, já tenho um hábito, já é automático. Quando tem uma coisa, independente de eu estar errado ou não, eu já vou, me desculpe, me perdão. Quando eu faço isso, quantas pessoas eu desarmei?
vanglória não, é sério. Quantas pessoas dizem amém? Outro dia, o ponto cego não viu uma moto. Aí, quase bate na moto. Aí o cara já vem chegando, desculpa ele. Mas ele já viu. Então, isso aqui, essa atitude, você desarma a pessoa. Entendeu? Você desarma. Como uma vez trabalhando, não gosto de estar nos exemplos, mas uma vez trabalhando, terceirizado no Bradesco, e nessa área de venda, você a disputa é muito grande. E eu, naturalmente, fui crescendo. Duas meninas me odiavam. E elas falavam assim na minha cara, eu te odeio. Eu falava, eu te amo. Não tinha nada para odiar elas. E para acabar com o detalhe, ainda sumia o lugar da supervisora quando saía de férias. Aí é onde elas mais me odiavam. Aí eu comecei a pagar um mal com bem, tanto é que uma eu namorei. Queria até casar comigo. Vanessa conheceu, entendeu? Mas me odiava. Entende? Se eu fosse pagar mal com mal, ia ter namoro? Não ia ter namoro. Entende? Então, pagar o mal com bem, exercer o domínio próprio. Outra coisa, e assim eu quero encerrar. Qual é a diferença então de dons e espiritualidade? Alguém outro dia aqui, não sei se foi o Abimael, eu estava procurando uma lata. Eu ia mostrar para vocês o que é uma lata vazia e uma lata cheia. Eu dou um chute aqui no corredor, tá? Aqui é um copo vazio. Bebê, né? Vazio. Aqui é um copo cheio. As 9 virtudes do Espírito Santo. Não é pelo barulho que se mede a espiritualidade. Não é pelo barulho. Não é pelo falar de línguas. Não é pelas profetadas que se mede uma vida espiritualizada. Mas uma vida cheia do Espírito Santo. É assim que se mede uma espiritualidade. Nós temos um péssimo hábito, principalmente nossos irmãos neopentecostais, medir espiritualidade pelo barulho que a pessoa faz. Não são pelos barulhos, mas sim pela espiritualidade da pessoa. E o que é espiritualidade, se não atingir o propósito, assim encerro, atingir o propósito do Espírito Santo em sua vida? Aí eu pergunto, qual é então o propósito do Espírito Santo na sua vida? Qual é o propósito do Espírito Santo na minha vida? Se o Espírito Santo passou a habitar em mim, e Ele me deu essas virtudes, que é o fruto dele, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, quantas virtudes Ele me deu. Se eu exerço essas virtudes com eficiência na minha vida, o que espero que o Espírito Santo me torne? Senão semelhante a Cristo. A proposta do Espírito Santo é lhe tornar semelhante a Cristo. E isso o apóstolo João fala lá na sua epístola, capítulo 3, verso 2, ele fala: assim como nós somos, o veremos quando encontrarmos com Ele. Quando atingirmos esse grau de espiritualidade, não é espiritualidade que se vê, mas é espiritualidade que se vive. É espiritualidade que se vive, exercendo o dom, as virtudes, né? E o dom do serviço quando se necessário. Que aí é a diferença. Você exercer dom não quer dizer espiritualidade, mas você exercer as virtudes é demonstrar a espiritualidade. Você pode pregar bem, pode ter uma oratória ótima, uma retórica ótima, você pode falar em línguas, você pode fazer aquilo, mas isso não significa que são vidas cheias do Espírito Santo. Não significa. Vida cheia do Espírito Santo
é que exerce essas 9 virtudes. E assim vamos repetir para concluirmos e domingo de manhã vamos dar sequência. Primeira virtude, do fruto do Espírito Santo. Segunda, alegria. Terceira, paz. Quarta, quinta, sexta, bondade, mansidão e domínio próprio. 9 virtudes. Isso aqui você não tem o direito de escolher, mas simplesmente viver. Procure evidenciar essas virtudes e assim você vai ser parecido com Cristo. Amém? Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos cantar a primeira estrofe do hino que Vanessa escolheu?